conforme nós vamos desenvolvendo ela, conforme a gente vai cuidando dela. E agora eu quero falar como receber os dons espirituais. Eu anotei aqui, eu vou ler. Primeiro ponto, conhecer sobre eles. Em Atos 19, nós encontramos um grupo de pessoas que tinham conhecimento prévio sobre o Evangelho, né, sobre a questão do batismo, tanto é que eles foram batizados no batismo de João, só que eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então a palavra vai dizer que os apóstolos ali começaram a pregar para eles, falaram sobre o Espírito Santo, batizaram eles em nome de Jesus, e após isso o Espírito Santo veio sobre eles. Marcados, nós só recebemos o Espírito Santo se nós ouvirmos falar sobre o Espírito Santo. Nós só ouvimos falar de Jesus porque alguém falou de Jesus. Nós só ouvimos falar do Espírito Santo porque alguém falou do Espírito Santo. Nós só ouvimos falar de dons espirituais porque alguém falou de dons espirituais. Então, dons espirituais, eles precisam ser ensinados. Eles precisam ser falados. Nós precisamos estudar sobre os dons espirituais para receber os dons espirituais. Se você só tem um conhecimento sobre Jesus e o Espírito Santo, mas não tem um conhecimento sobre os dons espirituais, você possivelmente não vai fluir nos dons espirituais, porque você não tem este conhecimento. Então, buscar esse conhecimento. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, o seguinte: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E esse zelo é a gente ter esse cuidado da gente conhecer os dons espirituais. Como é que os dons se manifestam? Como é que os dons se manifestaram no passado? Como é que os dons se manifestaram no avivamento de Gales, no avivamento de Rua Azusa? Tem um outro avivamento agora que falaram para mim. Na verdade, falaram numa igreja esses dias, eu não vou me lembrar, mas tem um outro avivamento. Como é que eles se manifestaram? Qual foi o caminho percorrido para que esses dons se manifestem? Então a gente precisa ouvir falar da realidade dos dons espirituais. Segundo ponto, desenvolva amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Marcados, houve uma época da minha vida que Deus ele me mostrava coisas profundas, até por nomes. Eu lembro que eu tive um sonho, e esse sonho era a seguinte situação: uma menina estava se interessando por um rapaz, mas ela ficou quieta, ela não falou nada. E em sonho, Deus me deu o nome do rapaz, falou a situação e Deus falou: fulano, não, fulano, não, fulano, não. O que aconteceu? A menina estava se relacionando com esse fulano às escondidas, vamos assim dizer. Às escondidas não, né? Ela só não divulgou. Depois de um tempo que acabei descobrindo isso daí. E o relacionamento foi conturbado. Ou seja, lá atrás já tinha um aviso: fulano não, fulano não, fulano não. Então assim, quando a gente começa a desenvolver o amor pelas almas e ver os olhos, ver as pessoas com os olhos de Jesus, com os olhos de Deus, a gente começa a enxergar algumas coisas diferentes e parece que algumas coisas mudam em relação aos dons espirituais, tá? Até mesmo porque o plano original de Deus começa com amor. João 3,16. Deus amou o mundo. Então, desenvolva amor. Se você quer fluir nos dons espirituais, desenvolva amor. Porque os dons espirituais precisam da manifestação do amor, porque o amor revela Deus. 1 João 4,8. Deus é amor, tá? Então, desenvolva amor. Terceiro ponto, desenvolva espiritualidade por meio da oração, jejum e amor, ou caridade. Marcado, vocês não sabem a força que a caridade tem, que é o que nós chamamos de tzedakah, né? As obras de justiça. Deus se agrada muito disso. Vocês não têm noção. Tem pessoas que não recebem respostas de orações. Elas oram em jejum e não recebem respostas de orações. Porque
essa parte da caridade, do amor, da tzedakah, está em falha. E muitas das vezes, eu já até orientei pessoas assim: dá um prato de comida para quem precisa, faz uma oferta de caridade para alguma instituição aí. Eu indico muito a Aldeia Nissi, que a pessoa fez e a resposta de Deus chegou. Por quê? É aquele cordão de 3 nós: oração, jejum, caridade, amor, tzedakah, tá? Se fortaleça no Espírito, a fim de que o fruto do Espírito ele se torne mais evidente do que as obras da carne. Você quer saber mais sobre isso? Leia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Lê lá, a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16 até o 23. Vocês vão ver as obras da carne e vão ver também o fruto do Espírito. E aí vocês vão saber o que da carne vocês precisam combater, lutar, para se fortalecer no Espírito e estar mais próximo dos dons. E agora a nossa última leitura, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. O que Paulo está querendo dizer aqui? Seja segundo a proporção da fé. Para eu ter um dom espiritual, eu preciso crer que ele existe. Eu preciso crer que o Espírito Santo derrama os dons. Muitas pessoas hoje em dia, elas não conhecem as profundezas de Deus, vamos assim dizer, porque eles não aceitam que Deus possa mostrar as coisas. Tem pessoas que vai tratar, por exemplo, do dom de revelação como um dom de adivinhação. Né? Isso é adivinhação, né? Isso é do diabo, não, isso é não sei o quê. As pessoas, elas não creem que o Espírito Santo mostra, que não creem que o Espírito Santo revela, não creem que o Espírito Santo mostra as coisas. Então, fica difícil. Quando nós cremos nos dons e estudamos sobre eles, aí nós vivemos os dons. Eu quero aqui contar alguns casos. Eu lembro que uma vez eu passei por um irmão e o Espírito Santo falou para mim assim: olha, fala para esse irmão se posicionar, porque Satanás está cirandando a vida dele e vai derrubar ele. Eu cheguei nesse irmão e falei assim: irmão, Deus fala isso, isso, isso e isso. Eu terminei de falar, esse irmão virou para mim e falou assim: isso é tão de Deus que você falou. Eu tô sentindo uma tontura, eu tô passando mal, irmão. Ora por mim. Primeiro caso. Segundo caso, caso de libertação. Eu estava ministrando uma libertação. E aí, eu lembro que eu falei assim: Deus me mostra aqui um trabalho feito com velas, assim assado, para destruir tal situação. Espírito que recebeu esse trabalho, manifesta agora. Da mulher no meio do culto. Manifestou. Vamos para um outro caso. Já tinha terminado o culto, eu estava na igreja. Eu olhei para uma menina, na hora que eu olhei, Deus falou para mim assim: espírito de morte e depressão. Eu falei: meu Deus. Eu cheguei na mãe dela e falei com a mãe dela: a mãe dela, para você saber que é Deus, aconteceu isso. Teve um outro caso também de libertação, né? Deus já havia me mostrado um demônio escondido na vida de uma pessoa, e eu falei para Deus assim: me dá oportunidade para que esse demônio seja revelado. E essa oportunidade chegou. Eu já tinha falado com pessoas sobre aquele demônio, sobre aquele espírito, e essa pessoa falou assim: nada a ver, sabe? Tipo assim, isso é problema físico. Pois bem, eu fui até essa pessoa, pus a mão na cabeça dele e falei assim: o espírito que sopra na mente dela, tal coisa, cai por terra agora. O demônio manifestou. Então assim, marcados, Deus ele mostra. Casos com nomes, teve esse caso aí que eu falei pra vocês. Teve um primo de consideração meu que ele foi orar e Deus mostrou para ele que tinha uma pessoa buscando por uma porta de emprego para um rapaz chamado fulano. Quando ele soltou essa profecia, a irmã: meu Deus, glória a Deus, para você saber que é Deus, tá aqui a carteira de trabalho. Ela tirou da bolsa dela e mostrou: tá aqui a carteira de trabalho com o nome dele. Então, marcados, isso são dons espirituais. Eu só tô falando de dons de revelação, dons de profecia. Eu não falei de dons de curar, não falei de dons de milagres, mas vamos falar de dons de curar. Então, esse mesmo primo meu, eu ganhei ele para Jesus, né?
E depois ele foi um grande professor para mim, porque quando eu perguntava para ele sobre os dons espirituais, ele respondia para mim assim: é fé. É fé. Às vezes Deus não me mostrou nada ainda. E eu, na fé, falo: Espírito Santo que não erra nem se engana, me revela aqui. E a revelação vem. Eu falei: meu Deus do céu, é que a gente acabou de ler. E eu lembro que uma mulher chegou com AIDS na igreja. Ela e o esposo dela. E ela trouxe um short. E pediu para ele orar nesse short. Ele orou e falou: fala pro teu esposo vestir. Orou por ela também. E vão fazer o exame. Quando voltaram, o exame deu negativo. Tanto é que por esses tempos aí ele até encontrou com ela pela rua, né? Ela possivelmente reconheceu ele e tal. E é isso, marcados. Tem muita coisa grande no cristianismo que a gente não vive porque a gente não acredita que Deus pode fazer. É só isso. A gente na verdade não acredita. A gente não crê que Deus pode fazer. Essa que é a verdade. Alguns dizem que os dons cessaram com a conclusão da Bíblia. Onde está escrito isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu quero te encorajar você a buscar os dons. Só que eu quero fazer aqui não é um acréscimo, mas é colocar um detalhe. Quando a palavra traz a palavra zelo em 1 Coríntios 12:31, significa estar cheio ou ferver de ciúme, entre aspas, né? Ciúmes ou ódio, num bom sentido, que é para se esforçar muito por algo, buscar zelosamente. Sabe que Deus está nos ensinando? Você quer os dons? Busca os dons com toda a sua alma. Deus, eu quero os dons. Eu quero tal dom, Espírito Santo, eu quero tal dom. Meu Deus, eu quero. Busque. Como é que funciona? Eu vou pesquisar, vou ver pregações, Deus, buscar nos antigos. Busca os antigos. Os antigos têm muita coisa para contar. Inclusive, falando de monte, né? Um monte que acendia, pegava fogo nas madrugadas e o fogo não se queimava. Meu primo pegou uns gravetinhos que ele pegou no monte, levou para casa dele e falou para a esposa dele: olha, os gravetos acendem. E a esposa dele: você tá louco, você tá biruleibe. E ele falou assim: não, eu vou orar e vai acender. Ele entrou no quarto dele, dobrou o joelho dele, fez uma oração e os gravetos acenderam na casa dele. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Deus, marcados. Marcados, Deus tem muita coisa, mas o que nos impede de viver coisas com Ele é a nossa incredulidade. É por isso que a palavra vai dizer que teve um lugar que Jesus foi, que Ele não pôde fazer muitas coisas por causa da incredulidade deles. Sei que o vídeo está longo, mas espero que tenha sido bênção para vocês. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Glória a Deus. Olha, eu quero voltar a falar sobre os dons espirituais com vocês. Eu quero voltar. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.